Família Web Rádio e o programa Dr. Márcio Responde. Olá pessoal, eu sou o Leonardo da Família Web Rádio e hoje eu estou aqui com o Dr. Márcio Fortuna para apresentar o 5º programa do Dr. Márcio Responde. Este programa é patrocinado pela Família Web Rádio, Orange Soluções Digitais, Cartão Saúde do Bem e Clínica BR Diagnóstico e Estética, que é onde o nosso Dr. Márcio trabalha. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Dr. Márcio, e hoje o tema é câncer de pulmão. Muitíssimo obrigado novamente pelo convite, é um prazer sempre estar aqui na Família Web Rádio. Muito agradecido, Leonardo, por nossa parceria. Obrigado, Luiz, pelos seus trabalhos aí nos bastidores. É sempre bom estar aqui trazendo um serviço de utilidade pública para a população brasileira, trazendo esclarecimentos e apresentando para a nossa população uma forma de prevenir, para que essa situação não permita, que esses crescimentos não permitam que essas doenças invadam os lares da nossa população. Nosso objetivo aqui, inclusive, a gente faz até orações antes de dar início aos nossos trabalhos, porque a gente quer levar esclarecimento, a gente quer levar conhecimento para a nossa população. Então, vocês assistindo este programa, passem para frente, passem para os familiares, passe isso para os seus grupos de WhatsApp, para as suas pessoas às quais vocês trabalham, porque uma ou outra pessoa que chega e salvar uma vida já valeu todo esse nosso trabalho, todo esse carinho que a gente faz essa nossa reunião semanal. O trabalho, hoje a apresentação, o assunto, como disse o Leonardo, nós falaremos sobre o câncer de pulmão. Mas o câncer de pulmão que nós vamos falar será sobre o câncer primário do pulmão. O que seria o câncer primário do pulmão? O câncer primário do pulmão é quando o câncer se origina no pulmão, porque a maioria dos cânceres que atacam a população, eles têm como sítio de metástases o pulmão. Então, muitos cânceres iniciam-se em outros órgãos e vão para o pulmão. O caso nosso do dia em específico de nosso estudo é falar só sobre os cânceres de pulmão, os cânceres que se iniciam pelo pulmão. Então, nós vamos falar assim, o que é a causa principal do câncer do pulmão? A população brasileira tem que saber que 80% de todos os cânceres de pulmão, eles vêm pelo tabagismo. Se a pessoa já fez uso do cigarro, de um maço de cigarro por mais 20 anos, ela já é um grande risco de câncer de pulmão. Para vocês terem conhecimento, o câncer de pulmão é o câncer que mais mata no mundo, no Brasil e no mundo. Então, o câncer de pulmão é o segundo mais comum entre homens e mulheres, perde apenas para o câncer de pele. Na mulher, o câncer de pulmão perde para o câncer de pele, mama, colo de útero, câncer de pulmão posteriormente. No homem já é pele, próstata e câncer de pulmão. Então, sabendo que o câncer de pulmão é o que mais mata, o que nos resta é fazer uma prevenção. Então, nós estamos aqui para passar esses crescimentos. Imagina, 32 mil novos casos de câncer é o número que atinge a nossa população anualmente. Leonardo, são muitos casos e talvez a gente trazendo um pouco de esclarecimento aqui para a nossa população, a gente vai fazer um serviço de utilidade pública. Tenho certeza que então, sim. Eu queria deixar aqui que vocês que estão nos escutando, sigam aqui no nosso link aqui, que nós vamos acrescentar, que vai ser o nosso, eu estou colocando aqui para vocês, seguirem o nosso canal no YouTube.
canal Dr. Márcio Fortuna. Lá você vai encontrar todos os vídeos de Dr. Márcio Responde. Muito bem. Vamos lá, doutor. Então vamos começar a falar sobre câncer de pulmão, começando pelos fatores de risco. Como eu disse, os fatores de risco, o mais comum, 80% dos casos, vem do tabagismo. Certo. Antigamente estava só em homens, hoje aumentou muito o número de mulheres também fumantes, então aumentou também esse câncer nas mulheres, né? Mas como além do tabagismo, o que tem? A maconha é um fator de risco, narguilé, essa mania da moçada de fumar narguilé, cigarros eletrônicos, a poluição é risco, fatores muito relacionados com as pessoas que trabalham em ambiente que tem aspiração do asbesto, arsênio, amianto, todos isso são fatores de risco. Agora, sempre a história familiar. Se existe a história familiar do câncer de pulmão, tem que fazer um rastreamento muito rigoroso. E sempre, como fator de risco, a idade. A partir dos 55 anos até os 80 anos, aumenta muito a chance de desenvolver um câncer de pulmão, principalmente nos fumantes. Então, você que é fumante, você deve ficar muito ligado, porque você pode estar correndo risco de ter câncer de pulmão. Então, quais são os sintomas, doutor, do câncer de pulmão? Que é o importante, é o momento mais importante da nossa apresentação, da nossa aula aqui. O câncer de pulmão, na fase inicial, não tem sintoma, não tem. Quando ele abre os sintomas, quando ele já é fase avançada, já é tardio, já é problema. Então não podemos esperar os sintomas para fazer, buscar diagnóstico. Por isso que é importante. O que seria os sintomas? Os sintomas é quando apresenta uma tosse seca, às vezes, aquela tossezinha chata que passou 1, 2 semanas, foi tratado como tosse alérgica, foi pensado em diagnósticos diferenciais como refluxo gastroesofágico, uma série de outras coisas, achava que até uma gripe viral, uma pneumonia, e quando vai buscar o diagnóstico é um câncer de pulmão. Então, de sintomas, além de tosse, essa tosse por mais de 2 semanas, às vezes já acompanha uma tosse com sangue, a pessoa ela pode ter um quadro de dificuldade respiratória, que seria a famosa dispneia, que aquela respiração vai piorando com o passar do tempo, com o desenvolvimento da doença, pode ter um quadro de rouquidão, entendeu? E mais tardiamente já vem um emagrecimento relacionado a esse câncer de pulmão com fraqueza da pessoa, né, Leonardo? Entendi. E o diagnóstico? Como é feito o diagnóstico do câncer de pulmão? Se a pessoa está com alguma suspeita, como é feito o diagnóstico? Então, dizendo no diagnóstico, vamos voltar nos sintomas. O diagnóstico, geralmente a pessoa procura quando ela tem os sintomas. Então, eu não vou falar como é feito o diagnóstico. Eu vou dizer hoje aqui para vocês como deveria ser feito o diagnóstico. Entendi. O diagnóstico deveria ser feito na busca do câncer na fase inicial, quando tem uma cura de em torno de 80%. Se você espera aparecer os sintomas, o diagnóstico já vai pegar numa fase mais avançada e aí o tratamento fica muito mais difícil, o prognóstico muito ruim, a chance de cura é muito pequena. Então o diagnóstico é feito, às vezes, o pessoal vai e faz um raio-x de tórax. Quem que é um raio-x de tórax para um câncer inicial? A acurácia é muito ruim, a pessoa não consegue descobrir que tem um câncer de pulmão numa fase muito inicial com raio-x de tórax. Aí entra a tomografia computadorizada de tórax, que é excelente para um rastreamento. E para fazer diagnóstico, usa-se também a broncoscopia com biópsia e às vezes precisa fazer também uma tomografia guiando uma biópsia. Mas vou dizer lá, então, sobre o rastreamento que eu estava dizendo, como deveria ser feito. Deveria ser feito um programa de saúde pública
onde o rastreamento buscaria o quê? Pegar todos aqueles clientes de 55 anos para frente, que já tiveram, que já foram usuários de cigarro, no caso, fumam mais de 20 anos, um maço de cigarro ao dia, todos teriam que ser rastreados por tomografias. E assim a gente poderia fazer esse diagnóstico na fase precoce e salvaríamos muito mais vidas. Essa seria a importância de se fazer esse diagnóstico na fase precoce, Leonardo. Isso faz a gente pensar sobre cuidados realmente de fumos, né? Maconha e tudo mais, narguilés, né? E tem que ficar esperto com o histórico familiar, né? Como você acabou de dizer. E quais são os tipos de câncer de pulmão? Os quais tipos de câncer de pulmão seriam os de pequenas células e os de não pequenas células. Os de pequenas células são os mais agressivos, graças a Deus é menor número, de 15% a 20% no máximo. E os de não pequenas células são geralmente os adenocarcinomas, os de células escamosas e os de grandes células. Estes são as maiorias dos cânceres, né? Que tem um prognóstico melhor. Os de pequenas células são muito mais agressivos. Certo. E estadiamento? Fale um pouco sobre o estadiamento. Aí é a importância, porque assim, o estadiamento ele é tão importante que ele vai definir o tratamento, né? O estadiamento, primeiro eu vou falar como é que ele pode se encontrar no nosso organismo. Certo. Primeiramente, ele pode ser apenas primário, localizado e pequeno no pulmão. Seria, no caso, a doença local. Quando ele for já um pouco mais avançado e atingir os gânglios, pode dar gânglios no mediastino, que é no meio do pulmão, para a pessoa que é mais leiga entender, ou até supraclavicular. A gente fala no popular a íngua. Mas às vezes, como é interno, a pessoa não sente. Então esse seria o localmente avançado. E teria o mais avançado ainda, que seria quando ele se encontra já em metástase. O que seria metástase? Quando ele se dissemina para o organismo. Geralmente ele dá primeiro para o próprio pulmão, o mesmo pulmão, um nódo forma outros nódulos, pega o brônquio, vai para o pulmão contralateral. É muito comum também dar metástases para os ossos e para o cérebro. No caso, geralmente por via também hematogênica, ele cai nas correntes sanguíneas e dá essas metástases. Mas para fazer o estadiamento do câncer do pulmão, é feito uma tomografia de tórax com contraste, porque você vai fazer a análise desse câncer do pulmão, você vai fazer uma tomografia de abdômen total com contraste e sempre observar bem a adrenal, que é um sítio também de metástases, a adrenal é uma região em cima do rim, também chamada de suprarrenal, né, que é outra forma de diagnóstico. Você vai fazer para estadiamento também o PET scan. O PET scan, que você vai ver como é que estão os ossos. Não esquecer de fazer uma ressonância de crânio, porque o cérebro é uma área que é acometido de muitas metástases, né? Certo, e como eu imagino que tenha tratamento para tudo, né? Como é feito o tratamento do câncer de pulmão? O tratamento ele é muito relacionado com o estadiamento. Mas eu vou falar um pouquinho dos tratamentos. Quais são os tratamentos? Os tratamentos existem, no caso, por cirurgias, né? A cirurgia pode ser desde uma segmentectomia, que é tirar um pedacinho, um segmentozinho do pulmão, a lobectomia, que é tirar um lobo do pulmão, que o pulmão é dividido em lobos, ou se não fazer uma pneumectomia, que é retirada de um pulmão. Então, dependendo do nível que está o pulmão, entra um tipo de cirurgia ou outra, tal, do nível do estadiamento, né? E teriam outros tratamentos também. Quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, terapia-alvo, são os diversos tratamentos. Se o diagnóstico é o precoce, se foi feito de uma forma precoce e existe a forma de se fazer uma cirurgia com margem de segurança, 80% dos casos são curados.
Por isso é a importância de se fazer o rastreamento e não esperar sintomas para fazer diagnóstico de câncer de pulmão. A pessoa é fumante, não precisa esperar tosse, não precisa esperar tossir com sangue, não precisa esperar ter emagrecimento, não precisa esperar ter falta de ar. Se a pessoa tem 55 anos e é fumante, tem que já iniciar a fazer um rastreamento tomográfico. Isso seria muito importante para auxiliar o tratamento. Então, assim, dependendo do tratamento, se o câncer já é mais avançado, você faz uma quimioterapia associada com uma radioterapia, você faz também um tratamento com a imunoterapia, um tratamento com terapias-alvos. Isso hoje é o que temos mais de moderno nos tratamentos do câncer de pulmão, onde estamos conseguindo as maiores sobrevidas, né? Legal. E tem que se atentar ao histórico familiar também, né? Doutor, nossos ouvintes da rádio pelo Instagram já deixaram algumas perguntas. Vamos começar aquele bate-bola? Vamos lá, Leonardo, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue trazer um pouco de mais de informação para a nossa população. Legal, então vamos começar pelo simples. O que é o câncer de pulmão? Câncer de pulmão é quando ocorre uma multiplicação anárquica das células, geralmente dos brônquios no pulmão, né? Que ocorre, no caso, o desenvolvimento, a multiplicação dessas células, que é propriamente dito o câncer de pulmão, né? Certo. E quais são os principais tipos de câncer de pulmão? É o que a gente havia dito, né? Os de pequenas células, graças a Deus, eles são em menor número, em torno de 15%, 20% no máximo, são todos praticamente relacionados ao tabagismo, e os de não pequenas células, que são os outros demais câncer, que também podem ser relacionados ao tabagismo. Mas não se esqueça, não é porque a pessoa não fuma que tem que ficar em ênfase. Tem que também se pensar em diagnóstico de câncer de pulmão, mesmo que a pessoa não faça uso do cigarro. Certo. E qual é a causa mais comum de ter câncer de pulmão? O tabagismo. Tabagismo. Essa até eu quase respondi. Que a gente está falando já com frequência. Legal. Quais são os fatores de risco para câncer de pulmão? Então, o tabagismo, que é o mais importante, né? Que é o cigarro, a poluição. Vamos voltar lá na maconha, no narguile, no cigarrinho eletrônico, na poluição. Tudo isso a gente tem que ficar dando ênfase toda hora, né? Esse pessoal que trabalha com amianto, com asbesto, com arsênio, tudo isso é causa de pulmão. Mas fator de risco sempre é história genética e a idade da pessoa. A partir dos seus 50, 60 anos já vai entrando em histórias com maiores chances de desenvolver cânceres. Legal, como a gente fala em todos os programas, o diagnóstico precoce é o melhor processo, né? É o que salva vidas, né? É o que salva vida. É possível prevenir o câncer de pulmão? Fazendo esse rastreamento que a gente já disse anteriormente, né? Pegar essa população que faz uso por muitos anos do fumo e rastrear todas elas. Porque se a gente faz o diagnóstico precoce, acaba ficando mais barato para a sociedade e a gente salva vidas. Certo. E quais são os principais sintomas do câncer? Tosse, vamos dar ênfase, já falei, presta atenção, gente. Tosse com sangue, tosse persistente mais de 2 semanas, aquela tosse seca, né? Emagrecimento, às vezes chega rouquidão, dor torácica, uma falta de ar, tudo isso são sintomas do câncer de pulmão. Legal, se você fuma, tem mais de 55 anos, já é bom diagnosticar, né? Como o câncer de pulmão é diagnosticado? É bom diagnosticar, não, de fazer a prevenção, Leonardo, né? Certo. Vamos lá. Qual é o papel da biópsia no diagnóstico do câncer de pulmão? A biópsia é que vai dar o tipo, né? O tipo do câncer que está desenvolvendo no pulmão, né? Isso é muito importante. Certo. E retomando, o que é o estadiamento? O estadiamento é você ver o nível que esse câncer se encontra no organismo. Ele pode estar
localizado, ele pode já estar ser um local avançado, que é quando ele começa a espalhar para os gânglios do mediastino, né? Ou se não, já um câncer já com metástase para diversas partes do nosso organismo. Legal. E como é estadiado o câncer de pulmão? O estadiamento é feito, então, pela tomografia de abdômen total com contraste, tórax com contraste primeiro, lógico, abdômen total com contraste, uma ressonância de crânio, um PET scan dos ossos, isso sempre você vai saber bem onde está distribuído todo esse câncer aí no organismo. Certo, e quais são os principais tratamentos? Os tratamentos, então, vamos falar. Cirurgia, se é diagnóstico precoce, você faz. É a hora que a cirurgia salva vidas. Olha. É a hora que você detecta aquela lesão pela tomografia de uma forma precoce, onde esse câncer ainda não se espalhou, onde esse câncer ainda está ali localizado e você tira essa lesão completa com margem de segurança. Posteriormente vem os outros tratamentos que a gente havia dito, como radioterapia, quimioterapia, que é mais sistêmico, né? E o câncer muito avançado, você faz associação dos processos, mas hoje você, nos tratamentos, você busca pelo tipo do pulmão, você faz um estudo molecular do tumor e descobre que o tipo molecular desse tumor e faz um tratamento com terapia-alvo direcionado nessa situação. E está tendo um prognóstico muito bom hoje em dia essa situação. Certo. E quando a cirurgia é indicada? Nas fases precoces, igual a gente havia dito, né? Que você consegue retirar totalmente o tumor. Legal. E o que é a terapia-alvo no câncer de pulmão? A terapia-alvo do câncer do pulmão é um tratamento que atinge as moléculas específicas que desenvolvem o câncer do pulmão. Então é um tratamento direcionado. Como a imunoterapia trata o câncer de pulmão? Imunoterapia é um tratamento que auxilia no aumento da imunidade. E a partir do momento que a imunidade de cada indivíduo está aumentada, o que acontece? A própria imunidade combate, o próprio organismo, o próprio organismo combate o câncer, no caso. Quais são os efeitos colaterais comuns da quimioterapia? Náuseas, vômitos, queda de cabelo, às vezes a pessoa pode desenvolver infecções. Geralmente esses são os mais comuns. Certo. Como o estadiamento afeta o prognóstico do câncer de pulmão? O estadiamento é se o câncer é um câncer precoce, ele vai ter um prognóstico melhor. Se é um câncer que já está avançado, o prognóstico dele é pior. Entendi. Então, em estágios iniciais tem melhores chances de cura, né? Quais são os avanços recentes no tratamento do câncer de pulmão? Os tratamentos avançaram com imunoterapias, muito nas imunoterapias, terapias-alvos, e também avançaram muito as técnicas de cirurgias e de radioterapias. Certo. E o que é medicina de precisão no tratamento do câncer de pulmão? Realmente isso é o que mais há de moderno em relação ao tratamento de pulmão. Vamos imaginar, cada câncer é um câncer, cada câncer é em uma pessoa e é feito em cada pessoa o estudo genético em relação ao câncer que ela apresenta e é feito terapia-alvo direcionado para ela, com imunoterapia direcionada para ela, tendo assim excelentes resultados. Legal, doutor. E qual é a importância da detecção precoce no câncer de pulmão? Acho que a gente já falou essas várias vezes, né? Detecção precoce, você faz uma cirurgia localizada e a gente salva vidas. Tá certo, doutor? É isso aí, Leonardo. O objetivo nosso aqui, junto à família Web Rádio, com o programa Dr. Márcio Responde, fazer um serviço de utilidade pública. Mas eu acho que sobre o câncer de pulmão, a principal mensagem que eu quero deixar para a nossa população, que a gente tem que cobrar e dizer isso sempre para a nossa população, é a seguinte: o melhor tratamento acaba sendo a prevenção. Porque se 80% dos casos do câncer vêm dos fumantes, vamos diminuir
o cigarro. Então, não tem nenhum tratamento que dá 80% de cura. Não existe nenhum tratamento com 80% de cura. Então, se a gente orientar a população a não fazer o uso do cigarro, a gente já está com uma forte campanha. E a outra coisa, já que existe essa população que faz o uso do cigarro por mais de 20 anos, mais de uma carteira de cigarro todos os dias, o maço que é dito na literatura, essas pessoas precisam ser rastreadas antes de apresentar os sintomas. Saúde pública, fica aí a dica. Vamos fazer o rastreamento de câncer de pulmão antes dos sintomas. Na hora que tem sintomas, a doença vai custar mais cara e a chance de salvar a vida reduziu muito. Ficou a mensagem então para vocês. Então esse foi o papo de hoje. Agradeço a participação do Dr. Márcio neste programa do Dr. Márcio Responde. Lembramos que este é o 5º programa do Dr. Márcio Responde, sendo que anteriormente já foi falado sobre vários cânceres, né? Próstata, mama, pele, entre outros. Acesse o conteúdo completo no YouTube e nas redes sociais, que a gente já deixou aqui. Também quero lembrar que este programa é patrocinado pela Família Web Rádio, Orange Soluções Digitais, Cartão Saúde do Bem e a Clínica BR Diagnóstico, que é onde o Dr. Márcio atende. Muito obrigado, Dr. Márcio, pela sua presença valiosa e tenham uma excelente semana. Eu que agradeço a todos vocês. Família Web Rádio e o programa Dr. Márcio Responde.